já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento, a Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Criminalidade organizada e impune. Contrariando disposições e regras que tradicionalmente têm sido acatadas no meio rural para disciplinar antagonismos, as quais são classificadas por estudiosos como constituindo um código de violência específico apoiado em direitos consuetudinários que regulam, dentre outros, crimes de honra, brigas de família, dívidas de sangue e casos de banditismo, tem-se um conjunto de assassinatos praticados de maneira ostensiva, sem atender mesmo para as cautelas elementares que caracterizam aquelas ações que infringem normas legalmente instituídas. Além de serem frequentes os casos de duplo homicídio, exterminando mais de um indivíduo por grupo familiar, com um declarado propósito de afetar a administração e a composição da força de trabalho das famílias camponesas, destaca-se que os assassinatos são cometidos em lugares de trânsito intenso de pessoas, em coletivos, em barcos, em rodoviárias, em mercados, em feiras e em praça pública. Parece não haver cuidados maiores com as testemunhas oculares ou com a identidade dos que perpetram semelhantes atos. Preocupações provavelmente tidas como desnecessárias ante uma paradoxal certeza da impunidade. O caráter público de tais atos encerra, por outro lado, uma evidente intimidação. A disseminação do medo e de um certo pânico representa, pois, corolário previsível, porquanto a impunidade expressa, sobretudo, uma manifestação de poder para além daqueles legitimamente constituídos. Acompanham essas características os requintes de perversidade com que os crimes são cometidos e inúmeras outras formas de constrangimentos físicos, tais como espancamentos, lesões corporais, tortura, estupro, degola e lixamentos. De qualquer modo, mais que o aumento quantitativo dessas estatísticas devera trágicas, impressionam essas novas modalidades de violência, os crimes perversos, os homicídios dolosos cometidos à bala, o suicídio e as dezenas de atrocidades que se rotinarizaram na área rural. Dentre essas novas formas, deve-se ressaltar um aspecto que consiste na variante mais comum dos delitos, o crime organizado. Observa-se que os delitos praticados em grupo não se reduzem às poucas expressões, em verdade, abrangem a quase totalidade dos assassinatos de trabalhadores rurais, de índios, de profissionais liberais e de clérigos. O aumento da proporção destes crimes organizados chama atenção para os grupos de malfeitores, bandos e quadrilhas vulgarmente cognominados de sindicatos do crime, que infestam tanto o Nordeste quanto o Centro-Oeste e a Amazônia. A criminalidade organizada, entretanto, se manifesta, sobretudo, através da ação do que se convencionou denominar milícias privadas, ou grupos de vigilantes, ou ainda guardas de segurança e vigias, que têm sido seguidamente denunciadas pelas entidades sindicais como coagindo ou ameaçando trabalhadores rurais em diferentes unidades da federação. Semelhante atitude altamente belicosa deve ser vista e interpretada sobre o prisma de que se trata de formas de agressão dependentes de circunstâncias históricas determinadas. Em outras palavras, os meios de violência e coerção tradicionalmente mantidos pelo latifúndio estão sofrendo profundas transformações. Está-se diante de uma violência rural e de um certo tipo de banditismo que despiu as formas tradicionais para se adaptar às novas formas de ocupação da terra ditadas pelos interesses concentracionistas dos grandes grupos econômicos. Novo tipo de latifúndio.
Os conflitos agrários, como o registro de homicídios, representam casos de violência extremados e compreendem antagonismos onde os interesses colidentes alcançaram uma situação limite. Há, entretanto, outras dimensões dos conflitos igualmente graves e de violência flagrante que têm se cristalizado a partir do movimento concentracionista de propriedade fundiária e o novo latifundismo. A intervenção governamental, ao alocar na área rural nos últimos anos um enorme volume de incentivos e subvenções, ao proceder concessões e alienações de terra pública antes de democratizar o acesso à terra, contribuiu para agravar a concentração de propriedade fundiária e dos recursos públicos destinados à agricultura e à pecuária. Grande parte dos projetos agropecuários da Sudã e da Sudene, que nas últimas décadas têm usufruído de incentivos fiscais, reflete, em certa medida, essa situação. A implantação deste novo tipo de latifundismo, a despeito de revestida de um propósito de modernização agrícola, não abdicou, entretanto, das formas tradicionais de mobilização da mão de obra e, além disto, instituiu mecanismos coercitivos fundados na violência, objetivando a desorganização da economia de pequenos produtores agrícolas que há décadas, se não séculos, cultivam e têm morada habitual nessas regiões. O resultado mais imediato dessas tentativas tem sido a expulsão de imensos contingentes de trabalhadores rurais das terras que cultivam e a disseminação de um clima de violência e tensão sem precedentes na área rural. Além da intensificação dos deslocamentos de trabalhadores rurais para as regiões metropolitanas, agravando os problemas urbanos e conferindo ao país uma renovada e distorcida configuração demográfica, presencia-se uma tendência ascensional das famílias aglomeradas nos denominados acampamentos, evidenciando inúmeras situações potenciais de confronto. Em agosto de 1986, foram registrados 18.478 famílias alojadas em 99 acampamentos localizados notadamente na região sul. Outras situações de conflito referem-se às providências auríferas garimpadas que têm se constituído em zonas de grave tensão social. Foram recenseados cerca de 400 mil garimpeiros, identificados pelo DNPM, 64 ocorrências de conflito. Essas situações de tensão concernentes à inobservância da legislação trabalhista e à adoção de instrumentos de imobilização da força de trabalho, segundo estimativas do Ministério do Trabalho, em exposição de motivos ao projeto que regulamenta o trabalho eventual, datada de junho de 1986, abarcam cerca de 5 milhões de trabalhadores na área rural. Transição democrática e conflitos de terra. A amplitude e a intensidade dos conflitos sociais no campo, apresentando elevadíssimos índices de violência, contrastam fortemente com uma conjuntura política mais favorável ao reconhecimento dos direitos dos trabalhadores rurais à terra. Como entender que, passados quase 3 anos de transição a um regime democrático, se tenham mantido a mesma recrudescência e selvageria das ações violentas, dos métodos truculentos e de homicídios organizados e difusos no meio rural? Mediante essa estatística trágica, verifica-se que aqueles inúmeros segmentos de trabalhadores rurais envolvidos em zonas críticas de tensão mostram-se excluídos de direitos inalienáveis. Os contingentes de peões, boia-frias, poceiros e pequenos proprietários e os grupos indígenas permanentemente sujeitos a ameaças sofrem múltiplas marginalidades, face a direitos elementares concernentes à inobservância da legislação trabalhista, ao não cumprimento das disposições do Estatuto da Terra, à inexistência da justiça e à violação que se apregoa ao Estatuto do Índio. A estes é outorgada formalmente a qualidade de cidadãos, mas de fato trata-se de uma espécie de semi-cidadania em que usufruem apenas de alguns direitos, sendo-lhes negados outros essenciais ao pleno exercício de suas atividades. Em verdade, os acampados, os trabalhadores imobilizados pelos mecanismos de força, os garimpeiros, os poceiros despejados arbitrariamente de suas terras, os indígenas, com suas áreas intrusadas, representam um contingente de cidadãos de segunda categoria, que não participam inteiramente da polis. Assevera-se que formas estáveis de democracia não se restringem ao voto. A própria ideia de constituinte pressupõe a formalização de uma ordem na qual os conflitos sociais possam encontrar uma solução não coercitiva. A intervenção governamental não pode, portanto, se limitar a regulamentar os antagonismos entre indivíduos e grupos sociais, num quadro em que a própria existência dos conflitos agrários é representada oficialmente como algo inalienável. Expõe-se ao risco de diluir sua capacidade de ação numa percepção naturalizadora, que interpreta inconscientemente os conflitos sociais como estímulo para o estabelecimento de novas normas e instituições e funcionando como um agente de socialização para ambas as partes contendoras. Quando o objetivo do oponente é eliminar ou neutralizar seus rivais, fazendo prevalecer a violência sob todas as formas e recusando-se de admitir vias de resolução que transcendem o domínio da força bruta, tende-se à contradição fundamental, posto que uma outra parte estaria sendo socializada pela submissão absoluta, pelo assujeitamento compulsório, resultado do confronto brutal.
Nos fundamentos de tal concepção funcionalista ressalta uma ideia dos conflitos de terra, particularmente da violência, como fator inerente e indispensável ao desenvolvimento das forças produtivas na área rural. Sob essa ótica, a coação e os atos de constrangimento é que resgatariam os camponeses de uma condição de atraso, remindo-os das subordinações tradicionais. A ideia de subordinação pela força está, entretanto, historicamente vinculada àquela do latifúndio, enquanto forma de concentração de propriedade da terra, que rotineiramente recorre a atos de coerção para apropriar-se do excedente camponês. O princípio de agir violentamente nas situações de antagonismos e disputas pela terra tem sido fortalecido e estimulado por padrões ideológicos inerentes à formação dos latifúndios. A ação brutal e as modalidades de banditismo, agora explicitadas no crime organizado, representariam uma resposta tradicional a problemas sociais de complexidade renovada. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.